O escultor Ângelo Venosa nos contou um pouco sobre o processo de criação de suas peças e sobre a sua relação com a impressão 3D. São 3 escalas bem diferentes, 3 maneiras de chegar na forma distintas, né? E assim, também tem uma coisa comum, tudo que tem aqui, de uma certa forma, são corpos. E tem algo comum também, algo que eu venho fazendo há algum tempo, que é decompor esse corpo em camadas e aí reconstruir esse corpo, né? A impressão 3D também trabalha com camadas. Então, não sei se isso foi um dos meus atrativos me aproximar por ela. Como faço isso com muita curiosidade, assim, nem sempre estou interessado na realização mais precisa. Muitas das peças são peças que deram errado. E isso é interessante, porque assim, ou seja, não é importante, assim, eu tenho uma coisa que eu projetei e agora eu vou executar, e a execução é só uma questão técnica, de executar aquilo com perfeição. Nesse caso, é interessante, tem um certo acidente que vai acontecer com frequência. Às vezes não acontece, ok, também, né? Precisa acontecer. Mas quando acontece, é algo novo que aparece. A cineasta Carol Alves de Souza estreia como curadora e escolheu a filmografia dos irmãos Dardenne, que, segundo ela, tem uma pegada, um jeito, um estilo humanista. Daí o nome, cinema humanista, os irmãos Dardenne. Vamos agora entender por quê. Oi, meu nome é Carol Alves de Souza, sou cineasta e também agora sou curadora da mostra Cinema Humanista, Irmãos Dardenne. A mostra é uma retrospectiva completa dos trabalhos dos irmãos Dardenne, incluindo os documentários que são inéditos no Brasil e tem pouquíssima circulação, inclusive na Europa. São documentários de formação, são as primeiras experimentações audiovisuais deles. Depois também a gente exibe 2 ficções que eles fizeram também, as 2 primeiras ficções que eles fizeram, que serviram um pouco de laboratório para o que eles viriam fazer posteriormente, que são os filmes que a gente conhece. Eles se preocupam muito em filmar os corpos dos personagens, contextualizando muito pouco aonde esses personagens estão. Isso nos filmes recentes mudou um pouco, mas ainda tem essa característica de que o ator que leva a câmera e não a câmera que leva o ator. Além disso, os filmes deles todos lidam com questões, com dramas humanos, né? Desde perda do filho, imigração, que aí também eles lidam com temas sociais, né? Imigração, desemprego, famílias desestruturadas, e eles fazem isso de uma maneira muito interessante, porque essa abordagem social, ela não está acima do filme, ela está dentro do filme, dentro dos dramas dos personagens. Bom, convido a todos que estão ou que possam estar no Rio, São Paulo, Brasília, para ver a mostra Cinema Humanista, Irmãos Dardenne, que fica em cartaz nos CCBBs dessas cidades até 7 de março. Em 2006, em pleno carnaval, 5 quadros foram roubados do Museu da Chácara do Céu, incluindo obras de Monet, Dalí e Picasso. 10 anos depois, esse crime ainda não foi solucionado, e foi isso que inspirou a jornalista Cristina Tartaglia a escrever um livro contando essa história. Dá só uma olhada. Arte do Descaso é o meu primeiro livro, é um livro-reportagem, que começou a ser gestado em 2011, quando eu estava trabalhando como repórter de cultura do Globo.
e eu tinha certeza de que tinha uma história por trás do roubo da Chácara do Céu que precisava ser recontada. E a convite da editora Intrínseca, eu comecei a investigar mais a fundo o que aconteceu naquela sexta-feira de fevereiro de 2006, véspera de Carnaval. Duas duplas de homens entraram na Chácara do Céu, uma por cada lado, fizeram 9 reféns e roubaram naquela tarde 5 obras de arte. Uma pintura de Picasso, uma pintura de Monet, uma pintura de Dalí e uma pintura de Matisse, além de um livro de gravuras de Picasso. E eles saíram da Chácara do Céu em pleno Carnaval, durante o desfile do Bloco das Carmelitas de Santa Teresa, que é um dos principais da cidade e certamente o principal do bairro. E de lá para cá o inquérito segue aberto e é exatamente isso que é o assunto de Arte do Descaso. Na apuração da Arte do Descaso eu tive alguns grandes gurus, digamos assim, né? O principal deles foi o Noah Charney, que ele é o fundador da ARCA, é a Association for Research into Crimes Against Art. Um outro guia muito importante na Arte do Descaso foi o Charlie Hill, que é o detetive da Scotland Yard que recuperou o grito. Nós nos reunimos em Londres em junho de 2013 e ele sempre me monitorou ao longo dessa pesquisa, uma vez que num determinado momento do livro eu passo à frente da Polícia Federal e do Ministério Público, trago algumas informações novas para o caso e aí, mal ou bem, viro um pouco detetive também dessa história, com o Charlie Hill me guiando ao fundo. A gente tem que lembrar, e essa é uma função muito importante que o livro traz, é que o crime, o roubo, prescreve. 2026 prescreve o roubo ocorrido em 2006. Levando em conta o tempo que a justiça brasileira tarda para tramitar esse tipo de processo, a gente corre um risco sério de viver uma prescrição, ou de vivenciar essa prescrição do crime, se o inquérito que está aberto hoje em dia não virar uma denúncia até 2018. Caso isso não ocorra, há uma chance séria e real do Brasil nunca ver os responsáveis por esse crime atrás das grades. A bailarina e coreógrafa Denise Stutz veio aqui no Corto e batemos um longo papo sobre a sua história na dança e o corpo como história. Dá uma olhada nessa conversa. Você de um lado e eu do outro. Você me oferece sua mão. Meu nome é Denise, sou coreógrafa. Para falar desse trabalho, desses trabalhos que são criados agora, atualmente, eu preciso falar de toda a minha trajetória. Onde eu comecei, né? Comecei lá na minha infância, com balé, como toda menina da minha época, fazia balé. Até nos anos 70, 1970, 71, eu fui estudar dança moderna. Na minha época não existia dança contemporânea, se falava, não tinha esse termo. Dentro desse grupo que eu comecei a trabalhar e a dançar, eram uns 12 amigos e eu conheci os Pederneiras. Comecei a namorar o Rodrigo Pederneiras. Desse grupo de amigos, saiu para fundar o Grupo Corpo. Eu continuei fazendo aulas de balé e um dia fazendo aulas de balé eu me encontro, conheci uma moça bonita tal, que veio conversar comigo, era a Lia Rodrigues. Estava chegando da França e me convidou para fazer um trabalho com ela. Até que em 2003 eu retomei minha relação com a dança. Aí começo a entender o que se desvio para dança contemporânea, o que seria uma dança contemporânea. Essas palavras começam a surgir, as questões da dança contemporânea, que são questões o que é dança, por que você se move, para que se move, né? A relação da política com a dança, com o movimento.
E a partir dessas perguntas eu faço o meu primeiro trabalho, meu primeiro solo. A minha vida, a dança e a minha vida, elas andam muito perto, elas se misturam. Então meu segundo solo, que se chama Finita, né? É um solo que eu estreiei em 2013, que é sobre a relação com a minha mãe, da morte da minha mãe. Eu queria muito fazer um trabalho e dedicar para você. Eu só ainda não sei como eu posso começar esse trabalho. E disso eu vou desenvolvendo até falar dos espetáculos também, que são coisas efêmeras, né? E aí isso fui desenvolvendo essa ideia até chegar nesse espetáculo que eu fiz o último solo, que chama Entrever, que já não tem mais nada. É um palco vazio, as pessoas sentam e não tem nada para se ver, mas para se construir. As pessoas vão construindo junto comigo o que deveria ter no palco, né? Vai ser muito simples. A luz vai acender, eu vou estar na posição que você escolher e vai entrar música. E o meu movimento vai acompanhar a música e vai projetar imagens no espaço. Imagens da minha história, imagens da minha memória. Vão ser flashes de coisas que eu vou me lembrando. É como se fosse um filme, é como se eu estivesse vendo um cinema.